Sejam muito bem-vindos ao Circuito 3, Curva 11, do Curva Cega Podcast. Hoje voltamos online, voltamos à distância, mas qualidade do áudio continua excelente, de certeza. Estes microfones agora são fantásticos. E vimos um fim de semana cheio de ação, vimos um fim de semana com algumas notícias que também mexeram um pouco mais o mundo da Fórmula 1, algumas delas que já estavam pré-anunciadas antes da oficialização. Um Super 7 com um grande resultado do João também em Monza. Portanto, vamos falar um pouco de tudo, vamos tentar chegar a todo lado, mas já começamos pela qualificação do Grande Prémio e depois vamos às notícias, que talvez as pessoas estejam mais interessadas em ouvir a nossa opinião sobre este fim de semana desastroso para a Ferrari. Este fim de semana em que a Ferrari nem a terceira equipa provavelmente era. Mas, João, queres começar tu talvez a falar desse problema de altitude que a Ferrari sofreu? Sim. É um problema de altitude, espera aí. Não, olha, primeiro gostava de tocar aqui num ponto que vi outro dia num podcast, que é uma secção que fazem hot takes, e alguém disse assim: a Mercedes com o carro da Ferrari teria sido campeã do mundo, construtores. E olhas para o que a Mercedes tem feito ao longo da época, tendo em conta o ponto em que começaram e assim, é bastante possível que isso fosse verdade. Claro, do outro lado tens o Verstappen que está numa forma completamente ridícula, mas ainda assim era possível. O que dizer desta qualificação? Acho que estivemos ali perto de ver mais uma pole position para a Mercedes, e claro que não era bem surpresa, porque por causa da prestação que eles tinham tido nos treinos livres, já se tinha visto que estavam com um ritmo muito forte, mas é sempre algo inesperado ver uma Mercedes tão competitiva, tendo em conta o que tem sido a época deles. Pronto, vimos aqui o Verstappen a fazer mais uma das suas, a trazer o carro a um sítio que se calhar este fim de semana pertencia à Mercedes. Apesar do Pérez ter estado muito perto dos Mercedes, ainda assim, aliás, entre o Verstappen e o Pérez há cerca de 4 décimas, talvez nem isso. Portanto, ainda assim foi uma qualificação muito, muito, muito renhida. Mesmo o próprio Sainz está lá muito perto, e o Bottas e o Leclerc. Portanto, entre o Verstappen e o Norris, em oitavo, está sensivelmente um segundo, praticamente um segundo, menos disso até. Portanto, o que nós vimos aqui foi uma grande, grande competitividade. Vimos o Bottas a fazer uma qualificação absurda. Vimos os Mercedes, mais uma vez, como eu já disse, a ter uma grande prestação. E tivemos também Norris aqui muito próximo do Leclerc, e assim, também uma boa prestação para a McLaren. Ainda assim, no meio disto tudo, acho que o que surpreende mais é o Bottas em sexto, à frente do Leclerc. E o Sainz à frente do Leclerc também tem sido algo que nos temos vindo a habituar, tem acontecido algumas vezes, não só em qualificação, mas está mais consistente em corrida. O Carlos Sainz. Sim, isso já nos tem vindo a habituar mais, mas pronto, o que pode preocupar aqui talvez, e temos que ver nos próximos grandes prémios, é que no fim de uma época é sempre preocupante ver uma equipa em decadência, porque tal como um momento numa equipa boa se transfere temporada para temporada, ou pode transferir, também uns maus resultados, um mau momento, assim por dizer, também pode ditar um pouco do que pode vir a ser o início da próxima época, que eu pessoalmente espero que não. Mas pronto, vamos ver como é que correm os últimos grandes prémios. Acho que neste momento o mais importante é ver como é que está a performance das equipas, porque pode ser indicativo de como será o próximo ano, apesar de, pronto, é sempre especulação, mas é um dado que pode ser analisado. E o certo é que nos últimos 2 grandes prémios, ou seja, tanto o Austin como era o México, a Ferrari não andou perto. Aliás, até vimos muito aquela luta depois do Verstappen ter o problema na box, cair para trás do Leclerc, chegar a primeiro na mesma, e o Leclerc tentar chegar perto dele e do Hamilton, e de repente viu-se a 5 segundos dos dois. Depois o Hamilton também caiu um bocado mais para trás, mais para o fim do Grande Prémio, mas muito talvez ao desgaste dos pneus do Mercedes, também se viu que não é o seu ponto forte este ano para esse carro. Pronto, acabou por acabar a 2 segundos, mas ainda assim está a 2 segundos do Lewis Hamilton, que é um carro que claramente estava atrás deles antes, e é algo, como tu dizes muito bem, é algo muito, muito preocupante para o que resta da temporada e para 2023, que apesar de tudo
daqui a menos de 6 meses já temos outra vez o início da Fórmula 1, portanto, aquilo que eu digo, né? Ferrari, enfim, há coisas que não fazem sentido. Mas é assim, a Ferrari já está visto que a Ferrari tem um bom produto ali, né? Pelo menos tem uma muito boa base. Sim. Ou seja, é irritante porque parece que é só uma questão de se organizarem e de arrumarem a casa e pá, pronto, com um bocadinho de sorte à mistura, como todas as equipas têm, mas se tiverem a casa arrumada, têm um bom carro, se conseguirem resolver o problema que têm vindo a descobrir da gestão dos pneus em corrida e assim, se conseguirem resolver esses problemas, a Ferrari tem sérias possibilidades, tal como tinha no início da época, de ser campeã. O problema é quando vês numa qualificação onde a Ferrari tem sido mais forte, ter este resultado. Vamos esperar que para o ano não seja isto a Ferrari e seja o que foi no início da época, mas durante a época toda, de preferência. Mas por falar agora também um bocado na Mercedes, eles ao longo foram a única equipa, ou das únicas equipas, acho, ao longo do Grande Prémio e durante a própria corrida, que usaram pneus duros. E o próprio Toto Wolff veio dizer depois de que realmente, até disse ao rádio no Lewis, de que vamos ter que falar porque realmente a escolha de pneus pode ter sido completamente ao lado, porque perdeu imensa performance o carro, tanto ele como o Russell até pediu para trocar para softs muito antes de lhe trocarem para fazer a volta mais rápida, porque realmente o pneu duro para esse Grande Prémio não era o ideal. Viu-se nos treinos livres que os tempos estavam muito abaixo dos ideais para todas as equipas, não era só a Mercedes, não era só uma Alpine, foi também para a Red Bull nos treinos livres. Mas a questão aqui é, se fossem a Mercedes, qual é que teriam escolhido? Porque o Max estava de médios, sabia-se que o Max ia aguentar os pneus e tinha carro para fazer o resto do Grande Prémio com aqueles pneus. Punha-se de médios e ia-se tentar jogar em pé de igualdade com o Max, ou se ia fazer 2 paragens e ia-se estar de sofres, que até depois o Lewis até podia chegar ao Max, mas depois teria que parar, ou seja, o Max iria passar outra vez. Creio que seria aqui a estratégia ideal, porque sabíamos perfeitamente que a Mercedes não vai ter carro para lutar com a Red Bull diretamente ainda, viu-se? Claro, mas isto é o fator que a Fórmula 1 tem muito e que às vezes as pessoas esquecem, por muitos dados e por muita data assim que seja analisada pelas equipas, depois a decisão nunca ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Um pneu pode funcionar ou não, e a Mercedes estava numa posição em que tinha que arriscar porque estavam com bom andamento e se queriam ganhar a corrida, a posição em que estavam não é que estivesse garantida, mas estavam em condições de arriscar algo para tentar ir buscar a liderança. E pronto, eles depois pedem desculpa, não foi a decisão acertada se calhar, mas também ninguém sabe o que é que teria acontecido se fosse outra escolha. Isto é sempre assim. Mas o Hamilton ficou muito agradecido à equipa no fim do Grande Prémio, até agradeceu no rádio a dizer que as próprias pitstops foram excelentes. Realmente a Mercedes esteve num fim de semana muito bom, já na qualificação se mostrou muito forte com o Russell e com o Hamilton. O Russell pecou muito na corrida, não percebi se foi falta de pace, não foi só a escolha de pneus. Ele andou muito longe do Max, andou muito longe do Pérez, estava em terra de ninguém, coitado, deve ter sido um bocado de canto para ele, porque não tinha ninguém para lutar, não houve lutas, não houve nada. Mas a Mercedes realmente, que nós dizemos antes do Grande Prémio, tem estado em crescendo já em Austin esteve, e é preciso começar a ter cuidado, porque eles disseram que vão deitar ao lixo o conceito de 2022, ou seja, vai um carro novo para 2023. Algumas, de certeza, das coisas que eles já estão a usar já é desse carro, algumas das evoluções. Sim. Podemos ver um carro demasiado forte outra vez, podemos ver uma Mercedes perfeitamente à luta pelo título já em 2023. A minha questão é, vai ser o primeiro ano em 2023 que vamos ter uma luta a 3 pelo título? É sim, o que eu ia dizer é que eu não há nada mal, pelo contrário, que tenhamos uma Mercedes a lutar pelo título. Acho que sempre, quantas mais equipas estiverem em posição de lutar pelo campeonato, mais interessante é o desporto. Eu espero que a Ferrari não fique para trás nessa corrida. É a nossa opinião. Né? Nós somos a Ferrari. Também estava uma McLaren e uma Alpine. Estas equipas estão aqui quase a chegar lá à frente. Gostava de vê-los constantemente a lutar pelos primeiros lugares, porque isso é que torna o desporto interessante. Este ano acabamos por ter, depois de talvez 2 anos ou
Pronto, a Mercedes foi dominante, mas eu sinto que desde 2018 não foi um domínio completamente indiscutível. Não foi. Pronto, houve anos em que foi mais fácil, outros mais difíceis, mas tivemos sempre alguma luta e alguma possibilidade, pelo menos até certo ponto na temporada, da coisa não cair para lá deles. O ano passado foi a primeira vez que nos caiu para lá dos pilotos e este ano não caiu nem para um nem para o outro. Com a Mercedes a ficar com os dois campeonatos de forma mais fácil do que esperávamos desde o início da época. Portanto, se para o ano a Mercedes vier para a luta, mas temos uma Ferrari constantemente também forte e a Red Bull que vai estar de certeza fortíssimo, acho muito bem. Acho que é só positivo para todos. Sim, eu também eu acho que concordo plenamente naquilo que tu disseste. Nem vou estar aqui a dizer mais nada porque o meu objetivo era mesmo, o meu sonho para 2013 era ver uma luta a 3 pelo campeonato, mas durante o campeonato todo, não acabar 2 meses ou 3 meses antes da luta, chegar mesmo, como foi no passado, à última prova e qualquer um dos 3 poder ser, ou qualquer um dos 6 pilotos poder ser campeão, isso não era genial. Mas, enfim. Mais uma vez, as penalizações foram algo que também deram que falar neste grande prémio, principalmente a penalização do Daniel Ricciardo, de 10 segundos. Já agora, grande corrida por parte do Daniel, finalmente. Finalmente conseguiu chegar longe, conseguiu chegar num lugar em que ele sentia confortável com o carro, mesmo com 10 segundos de penalização, fez 7º lugar, não caiu em nenhum lugar por causa dessa penalização. Portanto, bastante positivo este grande prémio para o carro número 3 da McLaren, mas a minha questão é aquela penalização do incidente com o Tsunoda. Ok, que ele se manda um bocado para cima do Yuki, mas 10 segundos por aquilo e vão 5 ao Russell em Austin que sentido é que faz? Eu queria salientar também o grande trabalho da McLaren, porque foi uma estratégia perfeita e que contribuiu obviamente em muito para esse resultado do Ricciardo, que também não também não falhou e conseguiu então este grande resultado, que é excelente para ele. Essa penalização, e estavam a discutir isso por causa de como é que a FIA decidia as penalizações, que não é com base na consequência, mas é com base no ato em si. Mas ainda assim, mesmo ainda esse ponto, o choque entre o Ricciardo neste grande prémio do Russell com o Sainz é, para além de semelhante, a consequência, que eu sei que é algo que teoricamente eles não olham, foi muito maior para o Sainz, dado todos os pontos no campeonato, e assim estavam-se a discutir dali. Portanto, 10 segundos foi um exagero, mas ainda bem que ele conseguiu não perder um lugar no final da corrida, porque eu estou a ficar mesmo fartinho de ver isso, de pilotos a acabar a corrida numa posição e ser mais tarde retirada. Já agora aproveito para falar na palhaçada que isto anda a acontecer com o lugar do Alonso em Austin. Isto é, tiram, põem, voltam a dar. Não faz sentido. Isto é só mau para o desporto e é uma coisa que eu odeio ver. Claro que é mais merecido ele ter mantido a posição, mas a posição não devia ter sido tirada sequer ao início, portanto agora estarem a voltar a dar isto, para além das pessoas que vêm estar há pouco tempo e mesmo quem vem há muito tempo acaba por se tornar confuso. É mau para o desporto, a corrida acabou, não se devia poder estar aqui com coisas, com estas discussões, estas decisões de secretaria que se fazem mais tarde, que é terrível. Por falar em Alonso, e antes de voltarmos cá a este tema das posições, que há mais um tema que eu queria falar, o Alonso veio a um podcast espanhol, falar em espanhol, e que falou da sua relação com o Lewis Hamilton, em que, que diz realmente que não há relação nenhuma, depois daquilo tudo que se passou na McLaren, a relação é praticamente nula, e que nos últimos anos o Hamilton se afastou muito do resto dos pilotos do paddock, se afastou muito daquela vida de conviver com o resto dos pilotos, como vemos muito, por exemplo, o Carlos Sainz com o Lando, com o Gasly, com o Leclerc. Acontece muito, também são mais jovens, também viveram muito juntos, a infância e a juventude, eles todos foi sempre muito juntos, devido também à mesma geração. Mas ainda assim o Hamilton afastou-se muito e o Alonso até arriscou um bocado em ser cancelado, a falar sobre os modos de vestir do Hamilton e a sua politicalidade, ou virar mais para o lado político das situações e estar sempre ativo e sempre muito reivindicativo.
Mas mais uma vez Alonso a mostrar que depois do que disse sobre a Alpine, depois do Grande Prémio dos Estados Unidos, pensou eu, que disse que os únicos problemas que a Alpine tem no carro é sempre no carro 14. Já a dizer uma coisa dessas também já não quero muito saber, claro, da sua razão com a Alpine, que vai acabar no fim desta temporada, como nós sabemos, mas também agora a vir de, que é um podcast espanhol, mais ou menos conhecido, mas ainda assim a vir falar a público sobre estes temas é sempre algo a arriscar, mas também se vê também que a experiência e a idade que ele tem já não precisa de nada. Eu acho que ele não foi ofensivo. A única coisa que ele disse foi que o Hamilton se tem vindo a afastar dos outros pilotos, e acho que isso se vê de fora até, tipo, vê-se que ele tem uma maneira de estar diferente da maioria dos pilotos. E o que ele diz é que também o Hamilton também se envolveu no mundo da moda e que ele disse a rir-se que se veste de maneira estranha, não sei o quê, mas acho que não arriscou propriamente ser cancelado, que não foi propriamente ofensivo. O que se notou ali é mesmo aquele ódio, ou melhor, aquela animosidade entre eles os dois, que é bastante presente, e ali viu-se bem que é realmente verdadeiro. E que, pronto, deixo aí essa crítica e deixo ali a crítica ao Hamilton, algumas coisas que as pessoas conseguem ver de fora, alguns não querem ver, mas que eu acho que se vê claramente algumas coisas que ele falou sobre o comportamento do Hamilton dentro e fora de pista, e com press ou sem press. É aquilo que nós já falámos aqui, não é? Nós próprios já falámos sobre isso, sobre essa atitude do Hamilton, assim, mas não só afastada, mas também mais longe do mundo que é a Fórmula 1 em geral. Vai lá, faz as suas corridas, mas depois também não convive muito fora. Mas voltando ao tema das posições, quem voltou a ser penalizado também neste fim de semana, mais uma vez, foi Pierre Gasly, que está a 2 pontos de ser suspenso por uma corrida, ou seja, chegou aos 10 pontos. Tudo começou em Espanha em maio, ou seja, desde maio até agora conseguiu perder 10 pontos na sua licença, na sua super licença. Tudo começou em Espanha, causou uma colisão com o Lance Stroll, na Áustria com o Vettel, depois também na Áustria mais um ponto, ou seja, aquele Grande Prémio da Áustria, pelo que nós vimos, foi realmente um desastre. Saiu e voltou a entrar na pista sem justificação aparente, mais um ponto. No Japão, speeding under red flag conditions, mais 2 pontos. Nos Estados Unidos, caiu para mais de 10 carros de distância do carro da frente durante o safety car, mais 2 pontos. E agora no México, supostamente saiu da pista e ganhou uma vantagem sobre o Lance Stroll, mais 1 ponto. O que é que isto quer dizer? É que o Pierre Gasly neste momento está a 2 pontos, porque tem que ser 12 para ter uma suspensão. E obviamente que o piloto francês veio falar a público extremamente frustrado, a dizer que ele só queria correr. Se vê uma abertura ou uma gap, como eles dizem, ele vai para isso, vai para lá, quer ganhar espaço, quer ganhar posições, quer lutar, quer não só divertir-se, mas fazer também o trabalho dele. Mas também se queixa que a equipa também não lhe diz nada pelo rádio, também não lhe fala. Mas ainda assim foi aos stewards e disse que disse mesmo aos stewards que têm sido bastante duros com ele enquanto piloto, não só com os outros todos, mas com ele principalmente. Ele tem sofrido mais e temos visto ao longo dos últimos 4 grandes prémios sempre penalizado. Foi aquela história que foi do vai à boxe, depois a equipa falha, vai ter que ser outra vez, leva mais 5 segundos. Tem estragado um bocado o espetáculo também e o próprio grande prémio do Pierre Gasly. Mas não sei, tu disseste uma coisa no episódio passado e muito bem. Parece que a FIA quer usá-lo como um exemplo. Está a pegar nele e está a fazer dele um exemplo para o resto dos pilotos todos. Tipo, isto não pode acontecer. Agora vocês sim, merda. Sim, opa, parece-me exagerado, até porque ninguém olha para o Gasly como um piloto que é incorreto em pista, nem que é demasiado violento, nem maldoso. Portanto, para muita gente, incluindo para mim, foi um choque quando sai essa notícia, entre aspas, ou quando alguém chama a atenção de que ele está a 2 pontos de ser banido de uma corrida, como se fosse quase um refil lá no meio, que acho que ninguém considera um piloto assim. Eu considero um piloto aguerrido, realmente tem mostrado ao longo dos anos que é um piloto super aguerrido, que luta, e como ele diz, luta por qualquer espaço, e acho muito bem, lá está, é piloto de competição, piloto da Fórmula 1, se não fosse assim, se calhar lá não estava, portanto,
não faz grande sentido. É aquilo que o António Facos da Costa dizia na Sport TV quando comentou na corrida este fim de semana. Vê-se que há aqui algumas decisões que durante a própria corrida, não particularmente esta, mas talvez algumas das que deram ao Gasly durante a temporada, que é um bocado de espetáculo. Então já estão a perceber que está aqui um espetáculo à volta, que há uma série, que vai haver um filme aqui, então a tentar criar aqui um espetáculo e um lado mais show da causa, enquanto que consegue-se ter um lado mais show, como por exemplo lá na América, que tudo que é corridas há um show, mas não há esta estupidez de penalizações só porque sim, e porque saiu da pista muitas vezes e voltou sem justificar porquê. Esse cara não estava a justificar porquê, esse cara, o pneu estava com pouca tração, acontece. Não sei, digo eu. Não estou a dar exemplos, assim, possibilidades, mas quer dizer, estes lados mais showman não faz muito sentido. Entretanto, as notícias durante esta nossa última semana sem episódio, a notícia principal a seguir, a notícia principal não, a notícia que já toda a gente sabia, a Audi confirmou a Sauber como Works Partner para 2026, já sabíamos, já toda a gente sabia, já não era segredo nenhum, mas houve realmente a confirmação. Diz-se que a Audi vai comprar cerca de 15% da Sauber, ou vai adquirir, ou vai fazer uma joint venture, não entendi muito bem, ainda não li particularmente os artigos todos sobre este assunto, porque são muitos artigos e muitos também diferentes, mas já se sabia, já se confirmou, não há novidade nenhuma, mas há novidade sobre, e esta sim é muito importante para a época de 2023 e para aquilo que vai ser a evolução ou a desevolução, ou a chegar até mais a rivalidade durante o próximo campeonato, que saiu a decisão sobre o que a Red Bull tem que pagar. Então, basicamente, a Red Bull vai ter uma multa não só de 7 milhões de dólares, pouquinho, mas também vai ter menos 10% de túnel de vento para 2023. Porquê? A Red Bull passou os limites das atividades não racing, ou seja, nada a ver com o carro. Que nós falamos, né, tu disseste muito bem, com o catering dos convidados que não foram, que foi os bónus empregados e viagens dos mesmos. Ou seja, alguém andou a beneficiar umas primeiras classes à pala e lixou a equipa. Pronto, mas depois, para além disso, foram campeões, a FIA tirou mais 5% do túnel de vento para 2023. Ou seja, vai ter cerca, eu vi que vai ter menos de cerca de 25% do que o terceiro classificado no campeonato. Ou seja, isto poderá... Ok, é um quarto de tempo. Se pensarmos bem assim, em termos percentuais é muito, mas será que em termos efetivos vai fazer vai dificultar o trabalho da Red Bull em algum caso? Eu acho que é que foi como eu disse no último episódio, a Red Bull já tem um grande pacote e por isso está numa posição menos má para levar uma penalização dessas. Claro que é sempre mau, mas assim, se estivessem numa posição com uma Aston Martin ou até uma Mercedes que precisa do tempo extra para melhorar o seu pacote ou continuar a progressão, precisa mais urgentemente, por assim dizer, se calhar seria uma situação mais complicada para se estar do que a Red Bull está neste momento com esta perda de 10%. Claro que vai afetar a equipa e as novas peças ou novos conceitos que queiram implementar, mas acho que não é a equipa que vai ser mais afetada ou que talvez pudesse sofrer mais com uma penalização dessas. Por falar em Aston Martin, que também esteve a ser, não vou dizer investigada, porque isso parece que cometeu algum crime, mas esteve a ser auditada, pronto. E pelos vistos, a forma ou o castigo que se viu veio de uma má apresentação da contabilidade. Portanto, se calhar não é contabilista, não sei, só que não se quer candidatar. A quebra vem porque a equipa, entretanto, construiu uma nova sede, construiu um novo simulador, um novo túnel de vento e, portanto, a FIA percebeu que é um investimento na equipa, um investimento também que estão a fazer no desporto e, portanto, não vai perder tempo de início de desenvolvimento para 2023, que é o que faz sentido, sempre de 5 setos. A Aston Martin anunciou Stoffel Van Dorn como terceiro piloto de reserva e testes e de simulador para 2023, ou seja, basicamente junta-se novamente a Fernando Alonso, que foi colega de equipa na McLaren no tempo da Honda e do GP2 Engine, para ajudar a equipa a melhorar, sendo que a equipa tem como um dos terceiros pilotos, ou seja, há 2 terceiros pilotos, um terceiro e um quarto, provavelmente,
Filipe Drugovich, que foi o campeão de Fórmula 2 de 2022. Alonso, que vai testar o Aston Martin em Abu Dhabi depois do último fim de semana. Já está anunciado, já foi anunciado pela equipa. Conhecer o carro, conhecer a estrutura, conhecer tudo. Coitado, vai ser horrível, porque depois passar num Alpine que até é melhorzinho que o Aston Martin, que era aquela porcaria. Eu acho que ele vai sofrer um pouco. Mas vamos ver. Acho que ele se vai rir daqui. Diz. Eu continuo a achar que ele se vai rir daqui a uns anos. Poderá ser, sim, poderá se criar aqui uma estratégia interessante, ou tentar fazer aquilo que queria fazer na McLaren há uns anos, sendo que a Aston Martin tem uma capacidade muito maior que a McLaren não tinha na altura, não é? Sim, é capaz de conseguir levar a equipa a grandes palcos e fazer como o Schumacher fez numa Mercedes, talvez. Se calhar é aquilo que ele quer fazer. A última notícia que eu tenho aqui, ou que nós temos aqui, é que a Fórmula 1 está a discutir, ou as equipas estão a discutir um winter shutdown para melhorar a saúde mental, física dos seus colaboradores, ou seja, fecharem entre o Natal e o Ano Novo, nenhuma das equipas pode trabalhar, como acontece no verão, com aquela pausa de 2 semanas que acaba sempre com o Spa. Alguns team managers, principalmente o da Mercedes, e penso que o da Aston Martin querem mesmo acabar com essas 2 semanas, dar pausa, dar descanso aos seus trabalhadores, o que faz todo sentido, principalmente que nós também falamos a semana passada deste aumento de calendário que vem aí e aumento de viagens. Bem, eu penso que não há mais nada a falar, sem ser, João Maria, um bocadinho do teu Corrida em Monza, que principalmente da Corrida 2, penso que é muito interessante nós ouvirmos um bocado a tua perspectiva. Sim, a Corrida 1 não tem grande interesse porque o nariz do meu carro soltou-se no fim da reta e acabou por encaixar na direção e pronto, como tinha corrido no dia seguinte não valia a pena ir discutir ali os últimos lugares. Achei melhor guardar o carro para a corrida do dia seguinte, no domingo, que acabou por ser uma boa estratégia porque a corrida 2 correu muito bem. Eu larguei 13º e consegui subir até 7º. Eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais todas para quem quiser ir ver, mas sim, foi muito fixe. O circuito é incrível, é sempre... Aliás, estou a adorar este ano ir correndo nos circuitos mais míticos, ainda por cima de circuitos em que a Fórmula 1 ainda corre. Hoje em dia fui a Spa, Barcelona e agora em Monza, ao Templo da Velocidade. É incrível. Onde viste uma grande vitória do Leclerc há uns anos. Onde vi o Leclerc em 2019 ganhar, a Ferrari ganhar após 10 anos a seco. Foi um pouco como em Spa, aquela sensação inicial, parece que estás no simulador, estás tão habituado a guiar nestes circuitos e a ver onboards e assim, tipo, que sentes que já conheces o circuito desde miúdo. E pronto, estive sempre com um bom ritmo e desde o início consegui. A corrida correu muito bem, não cometi erros, já estava com um bom ritmo, estava a lutar pelos lugares da frente e sinto que até com mais algumas voltas talvez tivesse estado até para mais. Pronto, fiz um 7º à geral, fiquei em 5º entre os portugueses, portanto aliás o pódio esteve bastante perto. E pronto, foi isso, sem stress, sem nada. Acho que agora... o mais emocionante de se ver é mesmo o vídeo, porque lá está, as ultrapassagens é mais fixe de ver do que eu estar aqui a falar. Então agora até podemos deixar aqui o convite às pessoas, porque vai haver um grande festival de Caterham aqui no Estoril no dia 18, 19 e 20 de novembro, já daqui a 2 semanas. Já me Lisboa, aqui no Estoril. Aí. Aqui ao lado. Aqui no Estoril, na realidade, é triste dizer isto. Mas Lisboa, pá. Mas convido todos a virem-nos ver ao Estoril. Pode ser que nós fazemos aqui uma parceria com a CRM para tentar arranjar aqui alguns passos num giveawayzinho. Já foi falado com o Tiago Raposo Magalhães, vamos tentar efetivar essa situação. E aproveito para dizer que vale mesmo a pena ver, porque vêm muitos carros. Vêm os pilotos do campeonato francês, do campeonato inglês e o nosso. Portanto, vão ser muitos carros, vai ser mais do que uma grelha.
E quem nunca viu corridas do Seven tem que ver, porque são das melhores corridas do planeta e são mesmo de suster a respiração. São muito, muito, muito fixe. Tem a transmissão das corridas tanto de Barcelona como de Monza no YouTube e no Facebook da CRM para quem quiser ganhar o bichinho e ir ver ao vivo, porque já está quase, também é dia 18 de novembro que começa, portanto daqui a 2 semanas estamos mais uma vez em ação para estas grandes corridas. Portanto, quem quiser ir ver, esteja à vontade. Quem tiver dúvidas, mande mensagem para o nosso Instagram, para as nossas redes sociais, e nós tentamos ajudar no que conseguirmos. E pronto, deixa este apelo, que acho que vale mesmo a pena ir ao circuito de Estoril e ver as corridas. Isso. E agora a Fórmula 1 também volta. Em Monza? Teve muita gente muito a ver bom. mesmo. Estava a bom tempo, Muito entrada muito fácil, portanto foi muito fixe. O Monza tem essa facilidade, como é um parque à volta, as pessoas depois acabam por ir passear no parque. Sim, era passeio domingo sempre abertas. E tinham lá as corridas. Mas o circuito de Estoril também tem essa facilidade, não é no meio de um parque, mas é muito perto não é do centro, mas é inserido numa cidade. Numa área muito o Portimão acaba por ser mais complicado. O Portimão acaba por ser mais complicado nesse sentido, mas o de Estoril tem essa facilidade de acesso também. Exatamente. Portanto, fica aqui o convite. Estejam atentos também ao nosso Instagram para o giveaway que vem aí. E pode ser que também que haja. Estou aqui a ter uma ideia, João Maria, mas já falamos aqui em off, mas de um podcast em direto lá. Era engraçado. Talvez entrevistar até os pilotos do Super 7. E é isto. Agora a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas, ou seja, temos esta semana de interregno de 5 e 6, mas já volta no fim de semana de 11, 12 e 13. Portanto, provavelmente nós vamos ter que arranjar tema para falar para a semana, mas arranjamos sempre, nem seja um podcast mais curtinho, só com notícias da semana e com este fim de Drivers Market, que ainda temos um lugar disponível na Haas. Portanto, muito obrigado por nos ouvirem e até para a semana. Para a semana. E foi para a McLaren, que despediu, entretanto já tinha despedido o Ricardo. Realmente é difícil de fazer a cronológica. Portanto, Piastri vai para a McLaren juntamente com o Norris. Na Aston Martin vamos ter o Stroll e o Alonso. Entretanto, o De Vries faz uma corrida pela Williams, impressiona o paddock. E o Gasly anuncia que vai para a Alpine, que já era falado, onde vamos ter 2 pilotos franceses na equipa francesa. Isso é muito